Você quer que mande no e-mail alguma coisa? Não, pode mandar por mensagem, aí eu vejo. O da mão você não conseguiu fazer? Então, o da mão, na verdade, eu tinha até esquecido de fazer um vídeo, eu lembrei hoje. Aí, como eu tava sozinha, aí eu tentei gravar sozinha, não deu certo. Eu falei, vou fazer só o da máscara mesmo, que é mais fácil. Mas se você quiser pra semana que vem, eu faço o da mão. Ou pra amanhã, que seja. Tá. Não, aí semana que vem você faz aí. Tá bom? Tá, peraí. Tô achando meu celular tá ruim também. Compartilhar minha tela aqui. Tá indo. Tá ótimo. A internet tá osso hoje, mas tá indo. Nossa, tá muito ruim. Ainda a Tuba também tá. Aqui tá falhando toda hora. A sua internet é Vivo? É Vivo. Diz que é Vivo que tá ruim hoje, tá instável. Então deve ser isso, deve ser na região toda, então. Mas já tá quase concluído. Tem problema. Bom, aí depois eu vejo o vídeo, tá? Tá. Agora foi. Você tá vendo minha tela aí? Tô sim. Deixa eu ver seu vídeo, peraí. Olá, hoje vou ensinar como colocar uma máscara descartável. Esse é o modelo de máscara que eu tenho. Quando você for pegar uma máscara descartável ou de pano, sempre pegar no elástico, nunca nem na parte da frente, nem na parte de trás do elástico. Essa máscara ela tem dois lados, tem o lado azul e o lado branco. O lado azul ele tem que ficar na parte da frente. Nossa, arrasou, bem blogueirinha. Depois eu vejo inteiro. Morrendo de vergonha, nossa senhora. Gravei uns 30 pra ficar bom. Sério? Ficou legal. Ficou bom. Depois eu vejo inteiro. Essa máscara descartável você comprou onde? Você tinha já? Então, na verdade, o meu irmão, ele trabalha na ITT. Daí a ITT deu bastante máscara pros funcionários. Daí ele trouxe algumas. Aí a gente tá usando essa primeiro pra depois começar a usar de pano. Nossa, tô procurando, eu não acho dessa aí. Tô usando a de pano. Eu achei a N95 pela internet, mas assim, uma facada, tá caríssimo. R$20 cada. Nossa, eu vou falar pro meu irmão se ele sabe onde que eles pegaram, aí eu te falo. Isso, aí você me fala. Vamos lá, ó. Então, recapitulando aí, na unidade 1, a gente viu, né, toda a conduta do socorrista, viu todas as proteções, né, contra risco, objetos de orifício e engasgamento, né, a manobra de Heimlich, que a gente viu tanto em grávida, em criança e pessoas adultos. E hoje a gente vai ver ingestão de substâncias químicas. Então, os acidentes envolvendo as substâncias, eles conferem um risco para a saúde do trabalhador e também para as pessoas que ficam em casa. Esses acidentes eles podem ocorrer em indústrias, principalmente as indústrias químicas, né, com aquelas pessoas que manipulam as substâncias, em laboratórios, principalmente as pessoas que desenvolvem, né, alguma substância química, medicamento, também em unidades de saúde, em universidade para estudos, nas escolas ou até mesmo nas residências. Então, qualquer tipo de contato com essas substâncias químicas oferecem risco para a saúde das pessoas, independente do ambiente que a pessoa está. E essa intoxicação ela pode acontecer de 3 formas diferentes. A gente tem a inalatória, onde a pessoa inala, né? Às vezes ela pode ficar engasgada, sufocada.
onde fecham, né, as vias aéreas, a intoxicação cutânea, onde ela tem o contato com alguma substância, pode queimar, e a intoxicação digestória, onde ela ingere, né, a substância, podendo ocasionar riscos aí nos órgãos. E aí, sendo assim, né, essas substâncias, a maioria, quase sempre, né, elas são tóxicas. Quando a gente fala a palavra tóxico, significa compostos que entram em contato com o organismo humano, provocando lesões e prejuízos para a saúde, podendo levar até a óbito. Então, a pessoa que inala ou que ingere qualquer substância tóxica pode ir a óbito pelo fato de provocar lesões de tecidos e prejuízos na saúde. E assim, a absorção desses componentes químicos, eles podem ser de forma instantânea, onde a pessoa já tem o contato e já acontece ali, né, o prejuízo, ou gradual, que demora um certo período de tempo para fazer efeito, como se fosse medicamento, por exemplo, a gente toma, né, e aí espera um pouquinho para fazer efeito. Então, muitas vezes a pessoa tem esse contato com a substância tóxica, mas demora um pouquinho para ter um certo prejuízo. E os reagentes químicos, eles diferem uns dos outros segundo os critérios de inflamabilidade, quando as substâncias são inflamáveis ou não, reatividade e toxicidade. O ácido sulfúrico é um poderoso desidratante de carboidratos. Então, quando eles entram, né, em contato com o carboidrato do nosso corpo, ele desidrata rapidamente. Carboidrato nada mais é do que composto orgânico que possui uma função de armazenamento e fornecimento de energia, além de compor as estruturas celulares. Então, o carboidrato, ele circula, né, no nosso corpo, tem uma função importante de armazenar e fornecer energia para o nosso corpo. Então, se a gente tem contato com ácido fúrico, o ácido fúrico destrói os nossos carboidratos. E agora a gente vai ver quais são as atitudes primordiais quando a gente tem contato com uma pessoa que tem algum tipo de contato com a substância tóxica. Então, primeiro, a gente observa o local e toma as medidas necessárias para que seja um ambiente seguro. Depois, a gente detecta vazamentos. Então, a gente isola o local, ventila, abre janela, porta, né, para fazer com que a substância fique mais dissipada. Não esquecer de utilizar os EPIs necessários para a gente também não ter esse tipo de contato. Neutralizar com as substâncias alcalinas, que aí já é um pouco mais difícil. Então, quem trabalha em laboratório, faculdade, né, que tem contato frequente com substância tóxica, já tem essas substâncias de uma maneira preventiva. Mas quando não tem, daí já fica mais difícil. E absorver com areia ou terra. O composto atingiu as pessoas. E agora, o que a gente faz? Quando é inalação, a gente coloca a pessoa em um local arejado e já liga para o serviço especializado. E vai conversando com a pessoa, monitorando sinais vitais, para acompanhar a evolução da pessoa. Quando é contato da pele, a gente afrouxa as roupas e verifica se há contaminante, lava a área afetada por 15 minutos com água e neutraliza com bicarbonato de sódio. E quando é uma mucosa, a gente, se tem, né, contato com os olhos, a gente lava de forma contínua com água e chama o serviço especializado. Então, aqui esses são os passo a passo, né, que a gente segue quando a gente tem algum tipo de ocorrência, seja por contato, por inalação ou contato de mucosa. Quando tem ingestão, a gente não dá nada para a pessoa beber. Então, não ingerir bicarbonato de sódio, água ou leite. Muitas vezes as pessoas dão, não pode. Não provocar vômito e chamar o socorro imediatamente.
que geralmente eles fazem uma lavagem estomacal, enfim. E aí tenta fazer todo o monitoramento para ver se tem estabilidade dos sinais vitais. O transporte da pessoa deve ser feito em decúbito lateral esquerdo. Então, é assim que eles posicionam a pessoa para transportar ela até o serviço de saúde. E depois ela vai para o serviço especializado. Em cidades grandes, a gente tem centros de intoxicação. Os exemplos aqui é o Centro de Controle de Intoxicação e o Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Mas aqui no interior a gente acaba prestando, né, o atendimento em hospital normal mesmo. E os sinais e sintomas dos reagentes não tóxicos. Geralmente a pessoa fica com salivação, fica com hálito com odor estranho, mudança na cor dos lábios e bocas ou presença de queimaduras e bolhas, fica com dor ou queimação na boca, garganta ou abdômen, aumento ou diminuição das pupilas dos olhos, sudorese excessiva, alteração no pulso, respiração e temperatura, náusea, vômito ou diarreia, sonolência, confusão mental ou inconsciência, convulsões ou paralisia. Então, esses são sinais de substâncias tóxicas no organismo. Independente da forma de intoxicação, então se é inalatória, se é de contato, se é de ingestão, deve-se procurar o atendimento médico ou chamar o serviço especializado rapidamente e fornecer ao especialista todas as informações possíveis sobre o acidente. Certo? Certo, esse não tem perguntinhas. Não, esse não. Esse você foi premiada. Só esse, hein? Mas assim, é bem tranquilo. Então, agora a gente finalizou a unidade 1 e 2. Nós estamos pronta para fazer a prova, né, do primeiro bimestre agora. Mentira, não vai ter prova agora. Mas... Oi? Eu já fiquei com medo, achando que ia ter prova. Nem estudei. Não, tá tranquilo. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu vou fazer assim, ó. Vou para a unidade 3 mesmo. Eu ia passar a 4 depois da 3, mas eu vou seguir a ordem, tá? É que depois eu vou complementar essa aula. Eu acho que tem muito material bacana que eu tenho aqui que a gente possa fazer de fratura, tudo. Uhum. Aí depois eu complemento. Então, agora, na unidade 3, nós vamos falar sobre lesões osteomusculares, que é bem a minha área, né, ortopedia. Então, acidentes com lesão. A gente vai falar de fratura fechada e fratura exposta. Vai falar de torção e luxação e fratura na coluna vertebral. Então, vamos começar pela fratura fechada. Fratura acontece no osso, né? Onde a gente tem uma perda da continuidade do osso. Ou seja, por algum trauma, algum acidente, o osso ele se parte no meio, tá? Em 2 ou mais fragmentos. Então, uma energia ali muito direta faz com que o osso tenha essa divisão aí de um osso para o outro. A gente tem os grupos de risco, geralmente os idosos, né? Porque os ossos deles eles estão mais fracos. Então, eles têm osteopenia, osteoporose e acaba fraturando mais fácil. Também tem a questão da perda de equilíbrio, eles não têm tanta firmeza, não tem sistema muscular íntegro, e aí tem mais chances de ter quedas. E as mulheres também na fase da menopausa, pelo fato de ter alteração de hormônio,
os ossos eles ficam mais porosos, que acontece, então, a osteoporose. Para isso não acontecer, tanto na mulher quanto no idoso, o indicado é fazer exercício físico, principalmente musculação e exercício físico de impacto. Então, a melhor forma da gente prevenir a fratura é trabalhar com exercício físico, para ter uma boa qualidade dos ossos. E as causas das fraturas, nós temos as fraturas por traumas, que é o que acontece, né, na maioria das vezes. Então, acidente, queda, pancada, entorse, as pessoas vão lá e fraturam. Temos também as fraturas espontâneas. Essa fratura espontânea, geralmente, ela é consequência de alguma patologia que deixa o osso mais fraco. A gente tem aquela doença do osso de vidro, que o osso fica bem sensível. A gente tem a osteoporose, que o osso fica bem poroso. Então, tudo isso. Tanto é que tem algumas pessoas que quebram o osso e depois caem. Idoso. Principalmente quadril. Quadril, ele é um osso grande, então ele tem uma tendência maior a ficar mais poroso. Então, acaba quebrando o osso para depois cair. Então, decorrente de alguma patologia. Estresse repetitivo, então, principalmente fratura de tornozelo, associado a uma pisada inadequada, que é uma fratura por estresse. Então, de tanta pessoa pisar errado, gradativamente o osso vai quebrando. E também por pequenos impactos, que é por um tumor ou uma osteoporose. Então, essas daqui são as causas da fratura. Queixa, dor, edema, incapacidade parcial ou total de completar a amplitude de movimento. Se for nos membros inferiores, a pessoa tem dificuldade de se locomover. Pode ter hematomas, parestesia no local. E em qualquer um desses casos, o socorrista ou agente fisioterapeuta que tem contato, né, com essa situação, a gente não deve tentar colocar o osso no lugar. Isso é meio óbvio, né? Mas papel do ortopedista. E nós temos vários tipos de fraturas. Aliás, eu acho que isso até vocês já aprenderam, né? Na aula de ortopedia, né? Com a tia Tainara. Então, ó, tipos de fratura. A gente tem as fraturas múltiplas. Aí, então, eu tô vendo aqui, eu tô falando, e aí eu tô meio que falando, eu não tô te ouvindo, eu falei, nossa, acho que ela não tá aqui. Eu demorei, eu acho, pra perceber que você não tava. Eu fiquei professora que tava parecendo um robozinho. Não, você conseguiu acompanhar desde quando? Eu parei, você tá falando de idosos, isso daí. Tá. Então, ó, a gente tem qualquer coisa, você me manda mensagem, tá? Se sair de novo. Tá. A gente tem as causas das fraturas. Então, primeiro aqui o grupo de risco, né? Idoso e mulheres na menopausa. Uhum. E a melhor forma da gente prevenir é fazendo exercício físico, musculação e caminhada, exercício de impacto. A gente melhora a porosidade do osso e faz a prevenção da fratura.
mulheres por conta de hormônio e idoso por conta da diminuição da densidade óssea mesmo. E aí nós temos as causas das fraturas. Então, o trauma, que é o mais comum, geralmente alguma energia muito grande, né, colocada no membro, geralmente por acidente, queda, pancada, entorse. Então, alguma energia grande que faz com que o osso se divida. Nós temos as fraturas espontâneas ou patológicas, que é quando acontece de fraturar o osso, e às vezes, principalmente idoso. Idoso, às vezes, fratura e depois cai. Estresse. Então, fratura por estresse são as fraturas que acontecem gradativamente. Por exemplo, a pessoa pisa errado, de tanto que ela pisar de um lado só do tornozelo, o osso acaba quebrando. São fraturas mais simples, porém precisa-se de mobilização. E pequenos impactos, por exemplo, osteoporose ou tumor. Certo? Certo. As queixas mais comuns. Geralmente é dor, edema, incapacidade parcial ou total de se movimentar e locomover, né, quando é membros inferiores. Hematomas, parestesia no local, então formigamento. E em nenhum desses casos, os socorristas ou nós, fisioterapeutas, que vivenciamos alguma situação como essa, deve tentar colocar o osso no lugar, tá? Isso é meio óbvio. Depois eu passo um vídeo de... Não sei se você já viu alguém colocando o osso no lugar. Não, nunca vi. Ah, é bem chocante. Falam que é a pior dor que tem, sabe? Porque eles chegam no hospital e não anestesiam. Aí eles fazem a redução ali na hora. Quando é luxação, perdão. Luxação é que geralmente quando tem uma luxação muito grande, tem uma fratura junto. Mas depois eu mostro uma redução de luxação. E quando é uma fratura muito complexa, que tem um desalinhamento muito grande, aí é feito cirurgia com gaiola. Então é tudo coisa do ortopedista prestar esse atendimento inicial. Então, quais são os tipos de fraturas? A gente tem a fratura múltipla, que geralmente é um politrauma, que geralmente é várias fraturas no corpo. A gente tem uma fratura única, que é uma fratura em um osso. A fratura cominutiva, mais que 2 fragmentos no mesmo osso. A fratura completa, quando o osso é lesionado totalmente. A incompleta, que é a famosa trinca. Então, não se fala trinca, o certo é falar fratura incompleta, que é quando a estrutura óssea é lesionada parcial, ou seja, a fratura, mas continua conectada. E complicada, que é quando se envolve estruturas anatômicas além do osso, principalmente cartilagem. Então, quando a gente tem esse diagnóstico de fratura que pegou a face articular, cartilagem, o prognóstico acaba sendo bem pior. Isso aqui vocês já aprenderam, né? Você lembra disso? Com a tia Tainara, né? É, foi com você mesmo, se eu não me engano. Eu me lembro. Nós temos também a fratura oblíqua, que aí já é mais de acordo com a forma com que o osso fratura. Ele fica mais fraturado na diagonal ao eixo do osso. A epifisária, que ocorre na placa da epífise, né, que seria na ponta do osso. Diafisária, que ocorre na diáfise, que é embaixo da epífise. Nós temos as fraturas abertas, que são as fraturas expostas, onde o osso fica visível, que acontece o rompimento de músculo e pele. E nós temos as fraturas fechadas. O osso não fica visível, pois os músculos e a pele não foram rompidos. Geralmente, na fratura exposta, o prognóstico é bem pior, tem muita chance de ter infecção, então, e é cirúrgico, sempre fratura exposta acaba sendo cirúrgico. Normal, aqui o osso, transversa, oblíqua, espiral e cominutiva. Então, esses aqui são os tipos de fratura.
Além disso, nós temos a segmentar, fratura em avulsão. A avulsão é quando sai um pedaço do osso, né, e fica meio que perdido ali. Geralmente isso acontece perto, né, da articulação, fratura de maléola, aqui fêmur. O ligamento ele acaba, ou o tendão acaba puxando o acidente ósseo. Fratura impactada, acontece bastante em coluna, onde o osso ele é meio que esmagado. Fratura com deformidade e fratura em galho verde, geralmente em crianças. E aí nós temos as causas. Traumática, né? Maioria, né? Geralmente é traumática, que acontece uma força em excesso sobre o osso que é maior que a sua resistência. Lembrando que o osso, ele tem a camada externa, que é a camada bem compacta, e dentro é a camada porosa. Então, esse equilíbrio de porosidade com um tecido mais denso cria a resistência do osso. Se tudo fosse denso, que nem a parte externa, seria como se fosse o vidro, né? O vidro ele é bem denso, sem nenhum poro dentro. Aí, quando a gente... seria mais fácil de quebrar, que fica um material menos resistente. Então, a porosidade que fica no endósteo, que é dentro do osso, faz com que a dissipação de carga seja melhor, sendo assim, evitando a fratura. Então, geralmente isso acontece por trauma. Quando acontece uma força maior, né, que é a sua resistência, ocorre no local do impacto ou a distância. Ou seja, a pessoa que cai com a mão espalmada no chão, ela pode fraturar cotovelo, pode fraturar punho, pode fraturar clavícula. Então, isso pode ser local ou à distância. Patológica geralmente acontece espontaneamente. A gente tem a osteoporose, que é um tipo de fratura patológica, que o osso fica poroso, acaba quebrando. Tem muita gente que quebra, depois cai, né? Principalmente fêmur, né, que é o osso maior. E também tem a fratura, aquela doença do osso de vidro, onde as pessoas quebram e depois sentem. O tratamento, geralmente alinhamento. A gente tem as duas causas que fazem com que o osso fixem novamente, que é estabilização, que seria o alinhamento, mais a nutrição, ou seja, sangue chegando, mais imobilização, já basta. E fixação. Então, alguns casos colocam a fixação. A que é a fixação placa. seria aquela gaiola? Isso, a placa, a gaiola ou o parafuso, algum tipo de fixação. Na fisioterapia, a gente faz também, né, a fisioterapia pós-operatória para o paciente que tem fratura. E, inicialmente, nível de primeiros socorros, analgésicos e anti-inflamatórios para dor. Quando a pessoa tem, no raio-x da fratura, já consegue ver se tem alteração da densidade óssea. Se tiver, toma cálcio. E orientação a ficar no sol, para estimular a vitamina D e estimular a qualidade do osso. Complicações. Pode ter uma consolidação óssea incorreta, pode ter pseudoartrose, geralmente, que é a consolidação óssea incorreta. Já ouviu falar de pseudoartrose? Não lembro, Tá. aliás. Vou te mostrar aqui. A pseudoartrose é quando forma como se fosse uma articulação no local da fratura. Aqui, ó, então, em vez da fratura, uma vez que ela é fixada,
Aqui, por exemplo, você tá vendo minha setinha aqui? Tô sim. Ah, tá. Uma vez que a fratura ela é fixada, ela fica ali, né, imobilizada por 6 semanas, geralmente. E depois disso, a tendência é o osso ficar tudo bonitinho, coladinho, branquinho. Então, aqui nesse caso, ó, tem um espaço entre um osso e outro. É como se formasse uma articulação no local dessa fratura, tá? Isso se chama pseudoartrose, que é uma falsa articulação no meio de uma fratura. E daí, no Isso caso, geralmente quando forma isso daí, é cirúrgico? é cirúrgico. Geralmente faz a cirurgia de novo. Depende muito se causa dor. Geralmente causa dor. Então aí tem que fazer outra cirurgia. Mas se o paciente não sentir dor, teria a opção de deixar assim ou não? Tem que tirar? Sim, teria. Depende de cada caso mesmo. Então, consolidação incorreta. Pode acontecer também o osso desalinhar, né? Ele imobiliza de um jeito inadequado, ou ele adquirir um padrão incorreto de alinhamento. Aí, geralmente, quando tem alguma consolidação incorreta, é cirúrgico, que aí coloca placa e parafuso. Geralmente, fratura de novo osso para colar. Uma complicação também mais grave é a trombose venosa profunda ou embolia pulmonar. Isso acontece bastante quando o indivíduo fica por um determinado período de tempo parado, acamado, fratura de fêmur, fratura de joelho, tornozelo, onde ele fica muito tempo acamado, pode evoluir para trombose. Eu atendi já uma vez uma paciente que fraturou o fêmur, daí ela ficou acamada, ela era idosa, e ela teve uma trombose. E da trombose forma o trombo, né, da perna, e esse trombo foi para o pulmão. Então ela teve uma trombose mais uma embolia pulmonar, que pode acontecer. Por isso que é importante fazer fisioterapia o quanto antes, para colocar a pessoa para mexer, para não ter trombose ou embolia, que aí a complicação já é bem mais grave. E também sempre mudar. Oi, tá cortando a Fazer ligação. movimento se não iniciar uma fisioterapia, pelo menos. Oi? Oi, agora eu tô te ouvindo, que cortou. Ah, tá. Eu falei também a mesma coisa assim, se não começar uma fisioterapia, as próprias enfermeiras, né? Mudar de decúbito. Sim, é. Posicionamento, fazer movimento com a outra perna, passar exercício. Para manter a circulação. Sim. É ela que vai fazer a diferença, né? O que acontece muito é a atrofia muscular, né? Porque o membro não mexe, aí perde muito rápido a massa muscular. Então, por isso que entra físio. Perda de mineral ósseo. Geralmente o osso ele fica mais fraco. Lembrando que o osso, ele tem os canais, né? E ele corresponde à carga que a gente dá para ele. Tanto é que às vezes a fratura nem está consolidada por completa e o paciente já é liberado para fazer descarga de peso, porque o impacto vai gerar mais consolidação óssea. Quanto mais impacto, mais cálcio. Então, a pessoa que fica muito tempo sem movimento, sem impacto, ela vai perder automaticamente minerais. Uhum. Ela geralmente pode ter dificuldade no retorno das atividades de vida diária, pode ter infecção, isso acontece mais quando é uma fratura aberta, e uma necrose óssea. Aí geralmente faz cirurgia de novo. Isso acontece bastante no escafoide, que é um ossinho da mão, quando fratura, ou em ossos, né? Regiões do corpo onde não tem vascularização o suficiente. Então, quando a gente tem contato com alguma pessoa que teve uma fratura fechada, o que a gente faz? Analisar o local afetado. Então, em caso de desalinhamento, a gente não faz nada, deixa a pessoa lá. Quando o corpo de bombeiros chega, eles vão fazer o processo de remoção, né, e transferência de maneira adequada. A gente pode imobilizar o local, colocando galho, alguma coisa para a perna ficar reta. Uhum. Não fazer compressão. E pessoas que sofrem fratura sentem muita dor. Então, qualquer dúvida, não fazer nada, né? E chamar o socorro especializado.
Caso não tenha, encaminhe o paciente ao pronto-socorro. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então a gente falou tranquilo, né? Uhum. É bem o que você falou, é bem mais fácil quando já viu a matéria, né? Daí fica mais tranquilo. Muito. É Muito só mais ir fácil. lembrando. Então, aí você imagina você no primeiro semestre tendo essa disciplina. Então, aí já seria bem mais complexo, né? Sim. Então, isso aqui para vocês, assim, para você é bem fichinha. Isso é bom. Só relembrar. É só relembrar. Então, a gente viu a definição de fratura, que é uma descontinuidade óssea. Quais são os grupos de risco, fatores de prevenção, as causas da fratura, quais são as queixas, os tipos, as causas de novo, o tratamento, imobilização, alinhamento e fixação, complicações, lembrando que o diagnóstico é feito pelo raio-x. Uhum. E quando a gente tem contato com o paciente, a gente analisa o local, imobiliza e encaminha para o pronto-socorro. Vamos lá, então, perguntinhas. Primeira, o que é uma fratura? Marcar a alternativa correta. Está relacionada à parte óssea do corpo. Trata-se da perda da continuidade do osso, quando o osso, por algum motivo ou acidente, se parte em 2 ou mais fragmentos. Qual a alternativa correta? A alternativa E, que é as 3, está correta. As 3 são corretas. Perfeito. 2. As fraturas podem ocorrer com qualquer tipo de pessoa, mas existem 2 grupos que estão sujeitos a um risco maior. Quais são eles? Idosos. Isso. Perfeito. 3. Complete as lacunas. As principais causas das fraturas são os que podem ser provocados por acidentes, quedas, pancadas, mas em alguns casos ocorrem também de maneira espontânea ou em pequenos impactos devido a osteoporose? Isso. Ou em algum tumor ósseo, ou mesmo pelo enfraquecimento dos ossos. Sendo assim, a alternativa C. Perfeito. Muito bem. Alguma dúvida? Não, tudo tranquilo. Tranquilo, né? Cadê minha aula aqui? Agora a gente vai entrar na unidade 3.2. Então, agora a gente já começa a ver fratura exposta, que é a fratura aberta. Olha, credo. Então, a fratura exposta, ela recebe esse nome porque o osso ele fica exposto ao meio externo. Então, quando tem rompimento de pele, podendo ter comprometimento nos tecidos musculares, nas articulações, rompimento de vasos, até mesmo órgãos importantes, porque a gente tem uma ruptura de artérias, então falta oxigênio aí nos órgãos. Então, não se caracteriza necessariamente por uma exposição do osso para o exterior, mas também para as cavidades contaminadas, como boca, tubo digestiva, vias aéreas, vagina e ânus. Então, quando tem qualquer tipo de exposição, é recebido esse nome de fratura exposta. Grupo de risco. Geralmente as fraturas elas acontecem quando tem uma energia de impacto muito grande. Então, pessoas mais novas, né, que se submetem mais a isso. Porque elas estão praticando alguma coisa que, né, se expõe mais ao risco.
indivíduos adultos jovens, homens e acidente de moto. Moto e fratura exposta é, assim, relativamente muito comum. Você anda de moto? Não, não ando. Ah, bom. Tenho medo. Não ande. Moto e fratura exposta é muito comum. Quando eu voltei a atender, faz 2 semanas, eu tava atendendo aqui em Salto até a hora que eu cheguei assim na clínica, é ali na esquina da Floriano Peixoto com a Rodrigues Alves, sabe? No Instituto Paula Guerreiro. Aí na hora que eu tava entrando, nossa, uma moto bateu com a outra. Nossa. 2 rapazes. Aí um deles teve uma fratura exposta, ficou feia a perna dele. Foi uma fratura de tíbia. Aí até na hora eu liguei pro resgate, eles vieram, enfim. Mas foi a primeira vez, assim, também que eu tinha visto de perto. Ah, eu nunca presenciei, assim, de perto. Ainda bem, né? Ainda bem. A minha irmã também já sofreu um acidente de moto, foi bem feio. Eu tinha acabado de me formar, aí eu fiz todo o processo de fisioterapia nela. Então, moto aí não é muito bom. Sim. E aí a gente tem classificação das fraturas expostas. A gente tem o tipo 1, que é uma ferida na pele de até 1 centímetro, ou seja, um deslocamento mínimo do periósteo, partes moles. Tem uma contaminação bem pequena, né? Porque a área é pequena. A fratura transversa ou oblíqua curta. E é uma lesão de dentro para fora, que a gente chama de inside out. Tipo 2, que é uma ferida na pele de 1 centímetro a 10 centímetros. Deslocamento do periósteo e partes moles de moderado a extenso, que são retalhos. Acontece esmagamento mínimo ou moderado, uma contaminação moderada, então quanto mais contato tiver, mais bactéria vai entrar ali. Uma fratura transversa ou oblíqua curta ou uma contaminação mínima da fratura. Então, na verdade, os tipos é mais para ver o tamanho dos ferimentos e das fraturas. Aí as consequências vai depender muito de cada um mesmo. Então, a do tipo 1, ó, geralmente, ó, bem pequeno ferimento. Ela é de baixa energia, baixo grau de contaminação, baixa cominução. E a do tipo 2 já é um ferimento maior, de 1 a 10 centímetros. Geralmente tem lesão de músculo, né? Partes moles. E tem uma cominuição moderada, que é o esmagamento. E a gente tem a do tipo 3, que é bem grave, que é uma fratura maior do que 10 centímetros. Tem uma lesão extensa de partes moles, deslocamento do periósteo e ou esmagamento. Tem uma contaminação bem significativa e geralmente é um trauma de alta energia, que é dividido também em 3A, 3B e 3C. No caso, essa é a ferida maior que 10 centímetros, essa medida é do que o osso sai para fora? Ou não necessariamente precisa sair para fora, é só a extensão da ferida mesmo? É só a extensão da ferida mesmo. Ah, tá. É porque, assim, quando tem mais do que 10 centímetros de ferida associado à fratura, a gente consegue ver, mas é a extensão da ferida. Ah, tá. É porque eu fiquei imaginando, nossa, tem que ser um osso muito grande, né? Não, é mais em relação à profundidade da ferida. Aham, entendi. Tá? Tá. E aí a gente tem as subdivisões do tipo 3 de fratura exposta. Então, tipo 3A, onde tem cobertura primária. Tipo 3B, onde a cobertura primária não é possível. E tipo 3C, lesão arterial que necessita de reparo. Então, as queixas, dor, edema, incapacidade parcial ou total de se movimentar e locomover, hematoma, parestesia, lesão de pele.
Lembrando, né, que nenhum desses casos a gente deve tentar colocar o osso no lugar. Tratamento. Geralmente faz o alinhamento, imobilização e fixação. Então, a mesma coisa, analgésico, anti-inflamatório, antibiótico, isso é muito importante. Tomar antibiótico para prevenção de infecção. Quando tem alteração de cálcio, faz suplementação de cálcio. E orientação para tomar banho de sol para síntese de vitamina D. E as vítimas, elas devem ser tratadas antes de 10 horas do acidente, pois a ferida é considerada contaminada. E se não for tratada, ela pode ser considerada infectada. Então, geralmente, quando faz fratura exposta, chega lá no hospital, na hora já faz uma cirurgia, onde eles fazem, nessa cirurgia, eles vão fazer a lavagem, limpeza da ferida, e eles colocam um fixador externo. Seja qual parte do corpo for, fratura exposta, faz a lavagem e coloca o fixador externo. Aí deixa por 14 dias esse fixador externo. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de complicação, tira o fixador e coloca a placa. E aí, vida normal, né? Fica por 6 semanas imobilizada, faz fisioterapia. Muitas vezes a pessoa tem complicação de infecção, tem algum agravamento. Aí não coloca a placa já de cara. Fica um período maior com o fixador. Entendi. Mas sempre coloca o fixador quando é fratura exposta. E sempre depois tira e coloca a placa. Porque a fratura, quando ela é exposta, não consegue fazer só a imobilização. E a gente tem as complicações. Então, a mesma coisa que a fratura fechada, que é a consolidação óssea incorreta, trombose venosa, perda mineral óssea, atrofia muscular, dificuldade para retornar às atividades, infecção, que é a mais preocupante e a mais comum de acontecer, e necrose óssea. Então, quanto mais exposta, mais grave, mais chance de ter complicações. São todas essas daqui. E o que faz numa fratura exposta? Então, primeiro é indicado fazer uma higienização no local com água ou soro e cobrir aquela superfície com gases ou material limpo, estéril, né? O indicado sempre é gases. Uhum. Remover qualquer tipo de objeto estranho que não esteja penetrando a pele. Realizar a imobilização no local afetado, com o intuito de minimizar os danos. Para isso, a gente pode utilizar madeira, tábua ou qualquer material que fixa e sirva de apoio. O membro deve ser imobilizado por atadura ou tecido, porém, deve-se ter cuidado na compressão, pois a falta de circulação pode levar à necrose. E nos casos em que acontece algum tipo de hemorragia, realiza uma compressão no local para estancar o sangue. Só no local e não no corpo inteiro. E o que não devemos fazer? Não manipular o membro, nem fragmentos dos ossos. Se houver algum objeto perfurado na pele, não remover, pois isso causa mais complicações. Então, deixar com que no hospital eles fazem essa remoção. Não realizar maiores procedimentos, porque somente um especialista em conhecimento pode fazer isso, senão a gente pode prejudicar a recuperação da vítima. Certo? Então, fratura exposta, a gente viu o que é, né? Quais são as alterações, o conceito, o grupo de risco, as classificações, tipo 1, 2 e 3. E o 3 é subdividido em 3A, B e C. As queixas, quais são os procedimentos a serem realizados quando chega no hospital, que é o tratamento, né, alinhamento, imobilização, fixador externo, limpar, né, a ferida, geralmente chega lá no hospital, já faz a cirurgia para limpeza e sepsia local.
as possíveis complicações e o que fazer quando a gente tem esse cenário de fratura exposta. E o que não fazer também. Certo? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Tranquilo, né? Sim. Então vamos lá, ó. O que vem a ser uma fratura exposta? Marque a alternativa correta. Exposição do osso para a parte externa. Além do osso, pode comprometer outras partes do corpo, como tecido muscular e articulação, e possui um grande risco de infecção. Qual resposta está correta? 1, 2, 3, 1 e 2 ou 1, 2, 3? 1, 2, 3. Ótimo, muito bem. A maior parte dos casos de fratura exposta será resolvida com a intervenção cirúrgica, para que o cirurgião tenha um maior número de informações para colaborar no prognóstico e na recuperação, e a fim de diminuir a incidência de erros e o aparecimento de complicações, classificamos as fraturas expostas como 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 ou 2 e 3? 1, 2, 3. Ótimo. E, por último, complete as lacunas corretamente. Então, diferenciar o de fratura é de extrema importância, pois a recuperação vai depender do tipo e da lesão ocorrida e da quantidade de tecidos nela comprometidos, além do risco alto que existe no caso de ser exposta. Eu acho que é a letra A. Isso, muito bem. Certo? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Tranquilo, né? Sim. Então, assim, tanto fratura fechada quanto aberta, o procedimento é o mesmo. A diferença é que a aberta a gente vai fazer uma higienização do local, vai tentar imobilizar, né, em ambas e chamar o socorro. No caso da físio, para uma fratura exposta, pode começar logo depois da cirurgia? É indicado? Pode. Uhum. Pode, assim, em partes, né? Depende. Geralmente começa, aí trata no primeiro passo, trata mais a parte respiratória, fortalecimento muscular da perna, por exemplo, se é tornozelo, vou fortalecer o joelho, o quadril, para manter, né, as articulações em movimento e fortalecimento dos músculos. Mas não que eu vou trabalhar naquele local específico. Entendi. É porque tem um conhecido meu que ele tomou um coice e quebrou a tíbia em 2 lugares. Aí ele fez cirurgia, aí ele já tá andando de muleta, tudo. E ele não iniciou ainda a físio. Eu falei pra ele que eu achava que já era pra ele ter iniciado, pelo menos. Aí ele falou que passaram uma guia pra ele, só que depois de 1 mês só que ele já fez a cirurgia. Aí, no caso, um pós-operatório já poderia, então, ter entrado com uma físio, né? Já sim, com certeza. Em hospitais de referência, assim, hospitais grandes, já tem o fisioterapeuta que já inicia o tratamento ali mesmo. Então, quando tem uma equipe ali mais, né, à disposição, é que o sistema público não tem tanta estrutura, não tem fisioterapeuta ambulatorial, então acaba tendo até convênio também, né? Acaba tendo mais burocracia. No caso dele é Unimed. Geralmente o médico já indica logo. Eu achei estranho também. Ele não É ele não fez estranho. nem compressa de gelo, nada no carro, não fez nada. E até assim, agora, nesse período inicial, treino de marcha, é muito importante que ele faça do jeito certo, né? Para não ter vícios, comprometimentos, né? Depois. É estranho. Tinha que fazer a FIS o quanto antes. Eu falei pra ele ir atrás. Falar pra ele ir, sim. Senão ficar com dor. É bem importante. E fora que quanto mais tempo ele fica com a perna daquele jeito, vai atrofiando tudo, né? Vai, com certeza. Atrofia.
perde força, amplitude de movimento, que é muito importante depois que tira, né, a imobilização, a cápsula fica bem retraída. Então, a gente tem que ganhar a flexibilidade da cápsula para ganhar amplitude de movimento e produzir líquido sinovial. Então, se a gente não faz esse trabalho, a pessoa fica com restrição o resto da vida. Sim. Por alteração de ADM. Certo? Certo. Então, basicamente é isso. Primeiros socorros, fratura fechada exposta, então é bem fácil. Agora a gente vai entrar em torção e luxação. Então, torção, que é quando acontece um movimento brusco de rotação no sentido contrário à sua estrutura. Muito comum em tornozelo ou joelho. E a causa é a gente apoiar o pé em superfície irregular, no caso de calçadas, sapato de salto, prática de esportes ou desequilíbrio. Torção, geralmente é o entorse, é quando aquela superfície, né, aquela estrutura, ela é torcida. Geralmente o entorse é no tornozelo, né, e ele é em inversão. Acontece esse movimento aqui, ó, de inversão. Sendo assim, os ligamentos mais comuns de serem acometidos são os ligamentos laterais. Então, a pessoa acaba de torcer o tornozelo, aqui a parte de fora do pé fica roxo e bem inchado. Já torceu o pé alguma vez? Já sim. Ah, então já teve experiência. Já. Geralmente pode acontecer também por eversão, que é mais difícil, porque a tíbia, perdão, a fíbula, ela é maior, então tem uma estabilização lateral maior, e os ligamentos de dentro, eles são mais fortes, então por isso, e também os músculos de dentro são mais fortes, então a estabilização interna é maior, por isso que a maioria dos entorses acontecem por inversão. Então, o grau vai depender de acordo com a quantidade e o estado dos ligamentos. Então, a gente tem aqui, ó, o entorse grau 1, que é quando tem só o estiramento do ligamento. Então, ele só estica, mas ele não tem uma ruptura. O grau 2 é quando tem uma ruptura parcial. E o grau 3 é quando tem uma ruptura total. Então, ó, grau 1, quando só estica. Grau 2, quando tem a ruptura parcial dos ligamentos. E grau 3 é quando tem uma ruptura total. No caso do grau 3, é só o 3 que é cirúrgico, né? Ou às vezes não. Nenhum é cirúrgico quando a gente fala de tornozelo. Porque os ligamentos do tornozelo, eles são bem superficiais. Então, geralmente, o que faz? Uma semana de bota, que é o RoboFoot, sabe? A botinha. Para imobilização. E de 2 a 5 semanas de Arcast. Quer ver? Eu vou te mostrar aqui. Que é uma órtese semi-rígida, que é só para imobilizar os movimentos laterais. Então, a pessoa anda normal, mas ela não vai fazer inversão e eversão. Que é essa bota aqui, ó. Ah, tá. Então, nunca é cirúrgico porque o ligamento do tornozelo ele é bem superficial. Então, vai chegar sangue ali para cicatrizar aquele ligamento. Ele vai criar como se fosse uma fibrose e aquela fibrose vai criar uma conexão entre um ligamento e outro. Só que para isso, tem que ficar aqui, ó, com essa imobilização lateral. Não pode fazer movimento de inversão e eversão. Quando faz o movimento, o ligamento não cicatriza. Daí vai ficando cada vez mais frouxo. Tá? Tá. Só opera quando tem uma instabilidade crônica, que é quando depois de um tempo maior, assim, meses, anos, o tornozelo continua instável. Que é geralmente que a pessoa não fez esse tratamento de estabilização no período certo. Entendi.
Joelho, sim. Joelho, quando rompe ligamento, aí é cirúrgico. Porque o ligamento do joelho fica lá eu acho que dentro. confundi os dois, então. Que eu lembro que era cirúrgico. O de joelho, sim. Então, quais são os sinais e sintomas? É muito comum, né? Entorse de tornozelo. Geralmente, o pé fica roxo, principalmente na região do ligamento. A pessoa tem dor, edema e hiperemia local. O que fazer? Então, avalia o paciente. Se tiver alguma instabilidade, se estiver bem roxo, inchado, é indicado fazer um raio-x para ver se tem alguma fratura associada. Aplicar gelo no local, então logo que acontece, já coloca a compressa de gelo. Associar gelo com a compressão e elevação. E proteger a articulação com o imobilizador. Então, primeira semana coloca a bota, de segunda a quinta semana coloca aquela só lateral, que é a órtese semi-rígida que a gente fala. E aí a gente faz, né, o protocolo Price, que é a elevação, imobilização, compressão e gelo. Então, o protocolo Price, conforme eu acabei de falar, proteção. Então, deve-se proteger a região. Coloca-se de 2 a 4 dias. Descanso, que é o R, que vem de rest, que a região afetada deve descansar, ou seja, né, poupar aquela região. Ice, que é o gelo, então deve-se aplicar gelo imediatamente após a lesão, para redução de edema, que vai favorecer uma recuperação mais rápida. Lembrando que o gelo é indicado de 15 a 20 minutos, não pode ficar nem menos que 15 e nem mais que 20, é de 15 a 20. Que ele faz, né, a vasodilatação. Primeiro ele faz a vasoconstrição até 12 minutos. Aí de 12 a 15 ou a 20 minutos, ele faz uma vasodilatação reflexa. Então a gente só consegue esse objetivo se a gente chegar até os 20. E depois dos 20, se ficar por muito tempo, pode queimar a pele, porque ele vai agir no sistema nervoso periférico. Então a pessoa pode anestesiar e queimar. Compressão. Então, comprime o local, a área que foi afetada, com uma pressão para que melhore o edema. Essa compressão pode ser feita tanto na hora que faz o gelo, com bolsa de gelo, com bandagem ou faixa. E a elevação. Então, quanto mais elevado, melhor, porque vai favorecer o retorno do líquido, do edema. Então, após o entorse, o que a gente faz? Geralmente, torce o pé, já coloca gelo, imobiliza, e se for o caso, faz uma radiografia. Depois de diagnosticado, coloca o RoboFoot, e aí depois a gente faz a fisioterapia. Na físio, a gente tem o laser, evitar fazer os testes aqui nos primeiros dias, nas 6 primeiras semanas até, eu diria, para não ter o movimento de inversão e eversão, para não estressar o ligamento. Orientar das limitações da descarga de peso e posicionamento, e afastar de forma temporária do esporte e do trabalho. Certo? Certo. E aí a gente tem 3 fases na recuperação. Então, a fase 1, que é descansar, proteger e reduzir o inchaço. A 2, que é trabalhar a amplitude de movimento. E a 3, que é o retorno gradual à atividade. Então, a gente faz exercícios de manutenção, fortalecimento e propriocepção. E aí nós temos a luxação e subluxação. Então, a luxação é diferente de entorse. O entorse é só quando estica de forma abrupta aquele local. A luxação é quando a articulação sai fora mesmo do lugar. Então, a luxação acontece por trauma direto ou indireto de grande energia,
causando deslocamento das estruturas da articulação, fazendo com que haja perda total da congruência articular nas luxações e parcial das subluxações. Podem ser lesionados ossos, ligamentos, cartilagens, cápsulas, vasos e nervos. As causas, geralmente é por trauma, queda, fratura, uma lesão congênita, frouxidão ligamentar. Então, mulher geralmente tem excesso de elastina, que é um hormônio, pode ter uma frouxidão ligamentar e aquela articulação ficar bem instável, tendo uma predisposição a ter uma luxação. Ou doenças como artrose e artrite. No caso, professora, a obesidade entra também com uma causa no joelho, por exemplo? Não necessariamente. O joelho, assim, a obesidade tem mais relação com a artrose, porque mais com o peso mesmo, sabe? Uma pressão maior na articulação, fechando aquela articulação. Mas tá. não necessariamente movendo ela do lugar. Então, porque assim, meu pai teve no joelho, e daí o médico ligou isso à obesidade. Aí eu fiquei meio na dúvida também com isso. Falei, eu também achei meio estranho, por isso que eu perguntei. Ele teve algum trauma? Não, ele teve até que fazer, esqueci o procedimento de tirar o sangue, sabe, que ficou acumulado. Ah, tá, sim. Quando faz a punção, né? Isso, punção. Isso mesmo. Uhum. Eu fiquei até meio na dúvida, porque eu também achei que a obesidade seria mais do osso, né? Não tanto do. É por isso que eu perguntei. Geralmente tem mais relação com realmente com artrose. Mas, porque assim, a luxação é quando, às vezes, uma subluxação, que é quando tem porque assim, se a gente pensar em obesidade, a gente pensa em aumento da descarga de peso, né, por excesso de peso daquela região. Pode ocasionar uma subluxação, mas geralmente isso é associado com um desalinhamento ósseo. Então, se ele tem um valgo ou varo muito acentuado, mas a obesidade, sim. Mas é mais difícil. Entendi. Então, geralmente, quais são os sinais e sintomas? A pessoa tem dor, edema, hematoma, calor, tem uma deformidade articular, proeminência óssea e incapacidade de realizar os movimentos. Então, aqui é uma luxação de ombro, um ombro normal, luxação anterior e luxação posterior. De atendimento imediato, faz a imobilização da articulação. Após isso, uma redução da luxação e o médico, né, que depois faz um acompanhamento, o ortopedista. Geralmente, quando luxa uma vez, ombro principalmente, a pessoa fica com os ligamentos e cápsulas mais frouxas. E aí ela tem uma predisposição a luxar várias vezes. Então, por isso que é importante a gente fazer um trabalho de fisioterapia bem completo aí para estabilizar, fortalecer toda a articulação, para não ter luxações repetitivas. Eu tenho um paciente que ele luxou uma vez, lutando jiu-jitsu, luxou, ficou bom. Aí depois ele estava andando na praia, uma onda do mar bateu no ombro dele e luxou o ombro. Nossa. Então, é muito azar. Então, às vezes acontece, né, de coisas bem, assim, simples já luxarem o ombro. Às vezes tem gente que luxa e já coloca no lugar, mas que é errado, né? E aí, se você luxa 4 vezes ou mais, aí já é indicado cirurgia. Então, geralmente, quando tem dúvida das estruturas acometidas, vai para o hospital e faz o exame complementar, que seria raio-x. E caso não tenha como a gente levar a vítima até o local, a gente aciona o corpo de bombeiros, o SAMU. E depois disso, após reduzida, né? Então, o paciente chega lá com a luxação, o ortopedista coloca no lugar. Deixa eu ver se eu tenho um vídeo bem
Esses vídeos são bem chocantes, assim, porque eu tô tendo uma paciente agora de luxação de cotovelo, ela falou que foi uma das piores dores que ela sentiu, porque não tem como dar sedação. Então, Eu imagino. Deve doer muito. Muito. Vou colocar redução. É só para... Então, tem todo o posicionamento correto. Tá vendo? Você conseguiu ver? Vi. Então, eles fazem a manipulação. Também, a hora que coloca no lugar, geralmente... Já diminui a dor, né? Muito. A dor sara na hora. Aqui a fratura de cotovelo. Fratura não, luxação. Ai, que dó, né? Nossa, demais. E tem que mostra em frio, né? Eu não conseguiria, acho, fazer isso. Eu ia ficar morrendo de dó. Eu também, imagina. A sangue frio. Então, é isso que faz no hospital. Chegou, já coloca no lugar, geralmente é o ortopedista que faz. E aí, depois disso, coloca a tala, né, para imobilizar aquela articulação de 2 a 4 semanas. Geralmente, inicia a fisioterapia mais precoce possível, para manutenção de amplitude de movimento, fortalecimento. É indicado fazer gelo, para diminuir a dor, inflamação e fortalecimento de toda a musculatura. Aí nós temos as complicações e consequências. Então, como eu falei, luxação recidivante é quando os ligamentos e cápsulas elas ficam mais frouxas, e aí qualquer movimento que a pessoa faça, ela pode ter uma tendência a luxar mais vezes. Porém, isso acontece mais em articulações instáveis, que é caso de ombro, cotovelo, por exemplo, é bem raro de acontecer porque a articulação ela tem um encaixe ósseo melhor. Tem também as lesões ósseas, que são as fraturas ou impacções ósseas. Lesão de tendão, pode acontecer quando tem uma luxação. Geralmente isso acontece mais com pacientes acima de 40 anos, que têm os tendões mais fracos. Pode ter uma lesão neurológica, quando estica o nervo, ocasionando fraqueza e alteração de sensibilidade. E pode ter uma artrose, que é quando tem uma lesão da cartilagem, essa lesão gera uma artrose. Certo? Certo. Alguma dúvida? Então a gente viu, e não tem aqui, mas subluxação significa uma luxação mais leve, que é quando a articulação ela sai fora do lugar, mas não de forma tão completa, tá? Tá. Então, nós vimos aí a luxação, subluxação, o que fazer quando acontece, imobiliza e vai para o hospital. No hospital faz a redução de colocar no lugar. E logo e depois iniciar a fisioterapia, gelo, anti-inflamatório, analgésico, o entorse, né, principalmente de tornozelo. É isso. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Ótimo. Então, o que é torção? Marque a alternativa correta. 1. É a deformidade sofrida por um movimento brusco de rotação. 2. O tipo mais comum de torção é a de tornozelo, pois são os pés que sustentam o peso do corpo. 3. As más condições de calçadas e também o uso de sapato de salto pelas mulheres podem favorecer esse tipo de lesão. Todas estão certas. Ótimo, isso aí. Os sintomas mais frequentes da luxação são dor, edema, dor e edema, dor, edema
hematoma e calor, ou apenas calor? Dor. Sintoma é dor. Dor, edema, hiperemia e calor local, tá? Ah, tá, errei, então. Errou. Primeira, hein? Parabéns. Primeira de todas essas. Complete a lacuna de forma correta. O mais adequado é que não deixe a vítima colocar o pé no chão até que se confirme que houve até o encaminhamento da vítima a um local especializado. Você pode aplicar no local por aproximadamente 20 minutos. Não esquecendo de colocar sempre um pano para que não queime a pele, isso é importante. Sempre quando for fazer gelo, colocar pano, eu falei a resposta, né? Colocar um pano na pele para não queimar. Orientar o paciente também para que a vítima o membro lesionado devido ao edema. Qual é a resposta correta? A letra A, torcer o gelo e elevar. Isso, ó, já te dei um spoiler. Certo? Certo. Bem tranquilo, né? Sim. Então, assim, tanto a luxação quanto o entorse, fratura, nada mais do que a gente imobilizar o local, né? Quando a gente tem segurança, imobiliza o local, aciona o corpo de bombeiros e vai para o hospital. No hospital, se for luxação, faz a redução, que é colocar no lugar. E se for fratura exposta, vai fazer a cirurgia de limpeza local e fixação. Se for fratura fechada, vai fazer a imobilização com gesso ou tala. Tranquilo, né? Sim. Então tá. Eu vou ver depois aqui seu vídeo também que você me mandou. E eu vou te passar um trabalhinho também para fazer, tá? Eu vou voltar aqui na tela. Eu vou escrever o trabalho aqui no... Ó, o que você vai fazer? Você vai desenvolver um cenário, ou seja, como se fosse uma história, um caso clínico. Com toda a história da ocorrência. Como foi, sabe, o mecanismo de lesão, parte do corpo. De cada ocorrência. Ó, então vão ser 4 casos. Então, um de luxação, um de entorse, um de fratura fechada e um de fratura aberta. Cada um desses casos, você vai descrever uma história de como aconteceu, tá? Uhum. Nessa história, você vai falar o papel do socorrista e os procedimentos que foram realizados.
tanto no local quanto no hospital. E depois, o acompanhamento dessa vítima, ou seja, o papel da fisioterapia com objetivos e condutas separados por fases. Então, primeira fase do entorse, segunda fase, terceira fase, tá? Tá. Então, para cada caso, você vai descrever a situação, vai elaborar um caso clínico, aí falando de como aconteceu, o que o socorrista fez no local e o que fizeram no hospital, e depois o que a fisioterapia fez no atendimento clínico, toda a fase da recuperação. Certo. Certo? Certo. Aí, no caso, para te apresentar semana que vem os casos, ou você quer que eu mande no seu e-mail? Não, pode se apresentar melhor. Tá. Aí você faz no PowerPoint direto, não precisa fazer de outro jeito, tá? Tá, beleza. Aí é só apresentar. Tá, já tirei foto. Certo? Ah, então tá bom. Também tirei qualquer coisa. Se você tiver dúvida, você me fala. A gente vai conversando, tá? Tá, não, beleza, tá tranquilo. Então tá, por hoje é só isso. Qualquer coisa você vai me falando, a gente vai conversando. Mas a aula de hoje foi bem tranquila, né? Foi sim, sem dúvidas. Então tá, eu vou ver também seu videozinho aqui. E aí a gente vai se falando na próxima aula, se apresenta o trabalho. Tá bom. Certo? Alguma dúvida? Não, tudo certo. Então tá bom. Qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Tá bom. Então tá, obrigada, viu? Imagina, até semana que vem. Boa semana. Tchau, até. Boa semana para você também. Até Tchau. mais. Tchau, tchau.